Olá, pessoal. Disciplina de análise de informações. Então, olhando aqui a análise de informações, vejam que os tópicos dessa ementa são dados, informação, conhecimento, inteligência. Dados estruturados e não estruturados. Dados abertos, coleta, tratamento, armazenamento, integração e recuperação de dados. Vejam que tudo isso compõe o tópico 1. E aí vamos para o segundo tópico. Banco de dados relacionais, conceitos básicos e características, metadados, tabelas, visões e índices, chaves e relacionamentos. Bom, esse segundo tópico, ele fala da principal arquitetura de banco de dados que é utilizado hoje em dia, ainda hoje, na verdade. Porque existem outros modelos mais antigos, obsoletos e mais novos. Mas a ementa do curso, ela coloca banco de dados relacionais e esse vai ser o foco dos exercícios, da solução dos exercícios, da resolução dos exercícios e também da teoria que vai ser dada. E nisso a gente vai entender os objetos do banco, a gente vai entender o que são tabelas, o que são visões, o que são índices. Esse entendimento ele vai se dar inicialmente já solucionando alguns exercícios. A metodologia vai ser essa, a gente vai colocar algumas questões que foram aplicadas em vários concursos e dando a resposta e em seguida fundamentando essa resposta. E como eu disse, no final a gente vai dar uma teoria mais aprofundada sobre todos esses tópicos. Vamos agora para o tópico 3 da ementa. Noções de modelagem dimensional, conceito e aplicações. O tópico 3, ele é bem enxuto, mas ele é muito importante, porque hoje em dia se fala muito da modelagem dimensional. Então, essa modelagem ela é um pouco diferente da modelagem relacional, onde ela é um pouco mais extensa por ser mais conhecida, mais utilizada e mais tradicional, mas é importantíssimo o conhecimento da modelagem dimensional, porque a tendência cada vez mais é utilizar banco de dados multidimensionais. Vamos fazer bastante exercícios envolvendo esse tipo de arquitetura. Vamos agora para o tópico 4. Noções de mineração de dados, conceituação e características, modelo de referência CRISP, técnicas para pré-processamento de dados, técnicas e tarefas de mineração de dados, classificação, regras de associação, análise de agrupamentos, que é a clusterização, detecção de anomalias, modelagem preditiva, aprendizado de máquina, mineração de texto. Bom, esse tópico, ele fala basicamente sobre Data Warehouse, Data Mining, são conceitos de extração, de coleta de dados. Os dados são armazenados para que eles possam ser posteriormente coletados. E existem várias formas de coleta de dados. E aqui o foco é mais no que nós chamamos de SAD, Sistemas de Apoio à Decisão, que é você fazer uma coleta de dados significativos, que possam apoiar na tomada de decisões. Então, esse tópico é bem forte nessa questão. Vamos para o próximo tópico. Noções de Big Data, conceito, premissas e aplicações. E ainda, finalizando o último tópico, visualização e análise exploratória de dados. Bom, esses dois últimos tópicos, eles falam sobre das tecnologias mais atuais e mais discutidas, que é Big Data. Basicamente, Big Data é você ter uma grande base de dados que trabalha com todo tipo de dado. Dado não estruturado e dado estruturado. Vamos entender isso ao longo dessas aulas. E como analisar esses dados? Eu acho que aí entra um dos itens mais importantes e provavelmente no concurso onde você vai fazer análise de documentos, talvez muitas questões
caiam sobre esse tópico, de como extrair informação dos dados que estão sendo tratados. Então, vamos ter bastante exercício sobre isso. Primeira questão. Prova técnico-judiciário e programação de sistemas. Aí, segue a pergunta. As diversas funções de um SGBD não incluem. Então, vamos lá responder primeiro entendendo o que é um SGBD. SGBD significa Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tecnicamente falando, é um middleware. O que é um middleware? É um software intermediário. O que é um software? É aquele programa, é um conjunto de ações lógicas. Então, você tem um programa, um software, que pode ser até um sistema, quer dizer, um conjunto de programas, que vai estar no meio entre dois outros softwares. No caso, esse SGBD é um middleware que ele tem a função de gerenciar, de controlar, de autenticar, de permitir acesso, de definir dados. Tudo que o SGBD faz tem várias ações, vários verbos: controlar, gerenciar, definir, manipular, mas tudo isso em relação a dados. E os dados vão estar onde? Vão estar no repositório de dados. O repositório de dados, com um nome mais comum, é o banco de dados. Esse banco de dados ele é acessado por usuários finais. Pode ser um acesso ad hoc, um acesso por demanda, pode ser um acesso através de algum sistema. O usuário final está utilizando a tela de um sistema para fazer o acesso ao banco de dados, mas nunca é um acesso direto. Esse acesso é via esse software intermediário, esse middleware. Esse software intermediário é chamado de SGBD. Se olharmos os itens dessa questão, observem que ele coloca como item a definição e a manipulação de dados. Então, vejam, estamos falando aqui de dados. Item B, otimização do uso de dados. Estamos falando novamente de dados. Popular o item C. Item D, a garantia da segurança e integridade de dados. Item E, a garantia da manipulação de dados. Veja que o único item que não fala sobre dados é o item C, o gerenciamento e a otimização de arquivos. E veja que a nossa pergunta é que não inclui. Então, o SGBD, ele não gerencia arquivos. O SGBD, ele gerencia dados. Então, a resposta para essa questão é a letra C, o gerenciamento e a otimização de arquivos. Está errado, né? Isso não faz parte de uma função do SGBD. E a pergunta era o que não estava certo, o que não incluía na função do SGBD. Então, ficar muito atento a isso, né? A questão ela pode estar perguntando também aquilo que não faz parte. Entendido? No próximo slide, vem uma explicação básica do que é o SGBD. Então, vamos observar essa figura. Vejam que nós temos o banco de dados. O que é o banco de dados? Também pode ser chamado de base de dados. É um repositório de dados. Aí vocês podem até me perguntar, e o que é ou o que são dados? Dado é um valor armazenado. Tudo que for armazenado num repositório é um dado. Só que as aplicações, elas não acessam diretamente o repositório, não acessam diretamente a base de dados. Elas fazem esse acesso indireto, porque elas têm que passar por essa camada chamada SGBD, que é Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Na sigla em inglês, DBMS. Vocês podem encontrar também muitas referências na sigla em inglês, que é o Database Management System. Lembrando que
o SGBD é um middleware. O que é um middleware? É um software intermediário. Então, nunca vai se ter um acesso direto a um banco de dados. Nem o usuário administrador. Nós vamos ver mais na frente outras questões que falam sobre o administrador da base de dados, o DBA, é mais conhecido como DBA, ou seria, como comumente é chamado hoje em dia, de analista de informação. O administrador, ele controla a base de dados, mas nem esse administrador ele consegue acessar diretamente a base de dados. Ele faz isso via SGBD. Então, podemos falar de forma resumida que o SGBD ele define, ele manipula, ele controla dados. A palavra-chave é dados. Bom, entendido o que é um SGBD, vamos para a próxima questão. Analista administrativo sobre infraestrutura de TI da banca CESP. No que diz respeito às funções do administrador da base de dados, olha aí, administrador das bases de dados, o que nós comumente chamamos de DBA. DBA é o administrador da base de dados. Então, no que diz respeito às funções do administrador da base de dados, é a elaboração e implementação de projetos de banco de dados, e a elaboração e implementação de projetos de banco de dados, julgue os itens que se seguem. Então, vem a questão. Uma das funções do administrador de dados é padronizar os dados, documentando as definições e as descrições dos itens de dados. Está correto. O DBA, o administrador da base de dados, ele tem essa função, entre outras, claro, mas assim, a premissa é ele fazer o controle, as definições dos bancos de dados. Então, uma das funções dele é definir os metadados, né? Como é que vão ser chamados os dados que identificam os outros dados. Ele vai documentar esse banco de dados, ele vai fazer uso de uma ferramenta chamada dicionário de dados para fazer essa documentação. Então, é correto dizer que é função do DBA padronizar os dados, fazer a documentação e definir os itens de dados em relação às suas restrições e regras da modelagem. Então, está correta essa questão. No próximo slide, vocês podem perceber que o padrão de um DBA é definir essa base de dados. Quando se fala definir a base de dados, o termo técnico é modelar. Aqui vem uma observação. Essa modelagem é a modelagem relacional, porque lembre-se que um dos tópicos desse concurso, dessa disciplina de análise de informações, é sobre banco de dados relacionais. Existem outras arquiteturas de banco de dados. As mais antigas, precursoras da relacional, nós temos sistemas de arquivo, nós temos rede, temos hierárquicos. Nós temos aquelas que surgiram depois da relacional, nós temos orientado a objeto, nós temos as multidimensionais. Mas o mercado ainda usa de sobremaneira os bancos de dados relacionais. E nesse tipo de banco de dados, existe um conceito técnico que é chamado de modelagem relacional. É um diagrama, é uma forma de representar os dados através de símbolos. Então, essa diagramação ela é feita através de um diagrama chamado MER, Modelo Entidade Relacionamento. Também pode ser chamado de DER, Diagrama Entidade Relacionamento. Então, uma das funções básicas de um DBA é modelar esses dados. Quer dizer, é fazer a representação do entendimento da necessidade de um usuário final, da melhor forma de ele armazenar, estruturar aqueles dados dentro de um banco de dados através dessa diagramação. Então, entendemos a função de um DBA, que hoje também é chamado de analista de informação. Vamos para a próxima questão. Então, essa é do técnico judiciário, programação de sistemas, banca CESP. No modelo de dados utilizado nos bancos de dados relacionais,
aí vem os vários itens, né, dessa questão. Eu vou me concentrar na resposta correta. A resposta correta é a letra E. Então, vamos ler a letra E. Permite-se uma independência de dados nos sistemas gerenciadores de banco de dados e apropria-se um conjunto de funções apoiadas em álgebra relacional para armazenamento e recuperação de dados, tendo como base a teoria de conjuntos e a álgebra relacional. Esse modelo foi resultado de um estudo teórico realizado por Code. Bom, essa letra E, ela resume um sistema da arquitetura do modelo relacional. E eu vou dizer por que ela resume. Vamos lá. O próximo slide tem essa visão do modelo relacional. Vou avançar aqui para o próximo slide. Mas, antes da gente falar sobre o modelo de entidade de relacionamento, que representa mais significativamente o modelo relacional, vamos explicar um pouquinho o que é isso. Tanto faz a gente dizer modelo ou arquitetura relacional. Essa arquitetura ela foi pensada inicialmente na década de 60 por um matemático chamado Code, que propôs uma forma matemática de você fazer tanto a manipulação de dados, a definição de dados, manipulação, recuperação de dados, usando a álgebra relacional e usando a teoria de conjuntos. Até então, os modelos existentes eram modelos chamados de rede, que não tem nada a ver com rede de computadores. Esse rede é uma forma, uma representação lógica como os dados eram armazenados dentro de um repositório. E o hierárquico. Antes dele até existia uma estrutura chamada sistema de arquivos, que era uma estrutura bem simples, muito básica, que não usava nem um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados. Então, quando esse conceito ele surgiu, vieram os modelos de rede, modelo hierárquico, que foi usado durante um bom tempo. Só que quando veio essa proposta por Code, a forma utilizada para armazenar e recuperar as informações, ela ficou muito fácil. Tão fácil, que mesmo depois que surgiram novas arquiteturas, novos modelos de banco de dados, como o orientado a objeto, por exemplo, o multidimensional, eles não conseguiram substituir o modelo relacional, que é largamente utilizado pelo mercado desde a década de 70. A implementação desse modelo, dessa teoria, foi pensada na década de 60, ela começou a ser implementada e utilizada no mercado a partir da década de 70. De lá para cá, ela ainda é amplamente utilizada. Então, por isso que os concursos que envolvem a parte de informação, como análise de informação, ou concurso que envolva a disciplina de banco de dados, eles fazem muita questão do conhecimento da arquitetura relacional. Então, o que é basicamente uma arquitetura relacional? É aquela arquitetura que faz uso da teoria de conjuntos, aquilo que a gente aprende lá no ginásio, né? Funções, relação, funções bijetoras, injetoras, sobrejetoras, produto cartesiano. Todos esses conceitos eles estão embutidos nos bancos de dados relacionais. E essa característica matemática de representar os dados armazenados como uma matriz, quer dizer, um conjunto de linhas e colunas, é só lembrar do Excel, por exemplo, uma planilha, aquilo é uma matriz bidimensional. Então, você tem uma forma de armazenar dados mais lógica, mais fácil e, principalmente, processar esses dados para gerar informação de uma forma muito mais amigável, muito mais intuitiva. Então, fez o sucesso dessa arquitetura que se mantém até hoje. Ainda não se criou uma nova arquitetura capaz de superar a curva da aprendizagem dos bancos relacionais. Então, toda questão que se perguntar sobre o modelo relacional e esse modelo, se colocar as palavras-chave como seu criador, Code, ou a estrutura que define um banco de dados relacional, ser um modelo
de álgebra relacional com a teoria de conjuntos, então ele está dando a resposta correta para a arquitetura ou modelo relacional. Vejam nessa mesa esse diagrama aqui, certo? Esse diagrama, ele representa os dois conceitos básicos da arquitetura relacional. O primeiro é o que nós chamamos de entidade. O segundo é o que nós chamamos de relações. Vejam que o nome do modelo é modelo, entidade, relacionamento. Modelo, entidade, relacionamento, ou mais conhecido como MER, também pode ser chamado de diagrama, entidade, relacionamento. Basicamente, o modelo é os conjuntos e seus relacionamentos. Vamos transportar isso aqui para a matemática? Isso aqui é o conjunto de pessoas. Isso aqui é o conjunto de países. Isso aqui é o conjunto de localidades. E como esses dois conjuntos se relacionam. Por isso que a gente chama que esse modelo relacional é baseado na teoria de conjuntos. Então, mais na frente vai ficar mais claro, através de outras questões, o que é uma entidade e o que é uma relação. Mas eu já posso atribuir os nomes mais comuns. A entidade, tecnicamente, é o que nós chamamos de tabelas. E as relações são as ligações entre essas tabelas. É o que tecnicamente chamamos de chave estrangeira ligada a uma chave primária, que nós vamos entender mais na frente. Então, entendido o modelo relacional, vamos para uma próxima questão. Essa próxima questão é da prova técnico-judiciária e programação de sistemas, também da banca CESP. A modelagem de dados cria estruturas abstratas de dados para representar entidades do mundo real. Representar entidades do mundo real. Os 4 passos necessários para executar essa modelagem são... Então, a resposta certa é a letra D. Mas vamos entender o que é representar entidades do mundo real. Bom, quando você fala do modelo relacional, da arquitetura relacional, o que é que você está fazendo? Você está resolvendo algum problema do mundo real e transportando isso para o mundo computacional. E você está representando, podemos dizer assim, os substantivos nas entidades. Então, você está dizendo que você precisa gerenciar os funcionários da sua organização. Então, você vai precisar de uma entidade, funcionários, de uma entidade, pessoas, por exemplo, onde você vai armazenar atributos como matrícula, nome, cargo, função, salário. Esses atributos são os campos. Só que nesse armazenamento, você está trazendo algo do mundo real para o mundo computacional. E você tem que, então, impor regras. Essas regras vão permitir que você faça essa construção da melhor forma possível, para que você possa extrair dados de forma íntegra. Essa é a premissa. Se lembra da última questão, de uma das últimas questões, a questão do DBA. Uma das premissas do administrador da base de dados é como ele vai construir essa estrutura de armazenamento da melhor forma para que ele possa tirar dados, coletar dados com integridade e que possam ser úteis para a organização. Então, quando ele coloca nessa nossa questão, a modelagem de dados cria estruturas abstratas, que são estruturas de alto nível, para representar entidades do mundo real, os 4 passos necessários para executar essa modelagem são... Então, temos a letra D, que é a correta. Nós temos a análise de dados e requerimentos. Esse é um passo. Nós temos a modelagem das relações das entidades. É outro passo. Temos a normalização e temos a verificação do modelo de dados e o projeto de banco de dados. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um desses itens que compõem a resposta correta, certo? Análise de dados. Também podemos chamar de
levantamento de requisitos ou licitação. Traduzindo, é você entender do seu usuário final, o que é que ele precisa. Ele não é um especialista em análise de informação, mas ele tem uma necessidade. Então você vai conversar com ele e vai entender o que é que ele precisa. Existem ferramentas hoje, vamos dar um exemplo aqui do Access, que é um banco de dados, que ele é voltado para o usuário final. Então, o usuário final, se ele não tiver um conhecimento prévio dessa questão de normalização, ele pode construir facilmente uma estrutura de armazenamento, mas essa estrutura pode ter alguns erros. Esses erros podem ocasionar com que, mais na frente, quando ele queira coletar os dados, ele colete de uma forma não apropriada. Então, ele não tem uma informação significativa, uma informação íntegra. Então, essa função do DBA, ou de quem está construindo uma base de dados, é entender bem a necessidade e, depois de entender essa necessidade, são os requisitos, que ele pode chamar de licitação de requisitos, ele vai modelar o sistema aplicando essas regras. A modelagem é o próximo passo. Quando você modela, o que é que você está fazendo? Você está diagramando, você está transformando aquele entendimento, aquelas palavras que foram relatadas, em um diagrama, em uma imagem. E essa imagem utiliza símbolos universais, quer dizer, a grande vantagem de você modelar é você utilizar símbolos que qualquer um que estudou aquela disciplina ele possa entender. Então, o modelo entidade relacionamento ele faz uso de símbolos universais. E são poucos os símbolos e isso torna muito fácil o entendimento. Então, esses símbolos são a entidade, basicamente, que é o retângulo ou o quadrado, dependendo de como você desenha ali, o losango, que é o relacionamento. Então, você tem retângulo, losango, relacionamento, retângulo, entidade. Então, você vai ter várias entidades relacionadas pelos losangos. Dentro dessas entidades, você vão ter os atributos. Mas, de uma forma mais simples, imagine que cada entidade é uma planilha. E cada atributo é uma coluna dessa planilha. Então, você está montando planilhas que vão estar relacionadas entre si. Elas têm pontos de ligação entre si. Essa é a finalidade do modelo. Definido o modelo, lembre-se que o modelo ele precisa ser construído através de regras. É o que nós chamamos de normalização. Existem 5 regras, são bem simples. Nós vamos ter exercícios onde a gente vai aplicar essas regras. Nós chamamos de primeira forma normal, segunda, terceira, quarta e quinta forma normal. Quando chegarmos nesse momento, vocês vão perceber, eu vou até adiantar, as formas normais mais utilizadas são as 3 primeiras. As 2 últimas não são tão comuns. Mas é importante conhecer todas, principalmente questão de prova. E, por fim, você homologar esse seu entendimento, essa sua construção, junto com o usuário final, ou os usuários finais, o que a gente chama de stakeholders, né, os envolvidos dentro desse projeto. Que é aquilo que você construiu, a equipe construiu, precisa ser validado, homologado. Então, são os passos que constituem a construção de qualquer estrutura de armazenamento. Entendido isso, vamos para um slide que fundamenta essa explicação. Então, veja que a modelagem de dados ela consiste em levantamento de requisitos. Esses requerimentos são os requisitos. É entender o que é que se quer. Fazer análise desses dados, quer dizer, você vai separar o joio do trigo, você vai tirar aquilo que é redundante, aquilo que foi registrado, mas não fazia realmente parte da necessidade do cliente. Você vai modelar, vai diagramar aquele entendimento, aquela análise, aplicar as regras dessa modelagem, que nós chamamos de normalização, e, por fim, vai validar junto com os envolvidos, os stakeholders, é o que nós chamamos de homologação. Isso é a modelagem de dados. Entendido? Vamos para o próximo. Próxima questão. A nossa próxima questão é técnico-científico, tecnologia da informação, da banca CESP. No que concerne a conceitos básicos de banco de dados, julgue os itens a seguir. Os metadados, definidos como dados dos dados, são abstrações de dados de mais alto nível que descrevem dados de um nível inferior. Está correto.
E por que está correto? Vamos entender o que são metadados. Vou falar de 5 conceitos, certo? São os conceitos básicos. Metadados, que são dados que explicam, que definem dados. Dado, que é o valor armazenado. Informação é o resultado do processamento de dados. Conhecimento é algo que foi obtido com a informação. Inteligência é a melhor forma de aplicar o seu conhecimento. Essas 5 palavras, esses 5 termos, nós vamos repetir várias vezes aqui. Eles são fundamentais na análise de informação. Metadado, dado, informação, conhecimento e inteligência. Lembre-se que o início da ementa dessa disciplina de análise de informação desse concurso consiste nessas 5 palavras. Então, está certo dizer que metadados é um termo que designa, identifica um dado. Então, está correto. Com isso, nós terminamos esse bloco e no próximo continuaremos com mais soluções de questões. Obrigado.